Salve Maria! Estamos aqui iniciando a nossa primeira aula de matemática aritmética. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like de vocês, certo? Se inscreverem no canal e se puderem fazer uma contribuição via Pix, certo? Em qualquer valor, o Pix é esse que está aparecendo aqui na tela, certo? Comecemos a nossa aula então. Você deve ter perguntado, o que é aritmética? Bom, aritmética é uma ciência que faz parte da matemática, a qual ela faz a questão do estudo da decomposição e composição de números, certo? De números. Então, basicamente, a aritmética vai trabalhar com um sistema de numeração, tanto seja ele decimal, seja ele romano ou qualquer outro tipo de numeração que se utilize o país ou o povo. Essa parte do trabalho numérico de contabilizar, de somar, de subtrair, de entender ou interpretar números ou problemas que envolvam número e quantidade, é assunto da aritmética. Na aritmética moderna, nós temos a presença de alguns símbolos que são chamados de algarismos. No total, esses algarismos são 10, certo? E é o algarismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Esses 10 algarismos primários, eles formam as 10 unidades simples, no qual o 0 representa a ausência total de quantidade, certo? A menor quantidade 1, seguida da 2, da 3, da 4, da 5. Então, esses símbolos eles vão representar quantidades. Após o 9, propriamente após o 9, você terá o quê? Você terá uma questão muito singular, que é a questão da composição de números, utilizando as ordens da unidade e da dezena, certo? Então, a partir de 9, você vai criar a ordem da dezena. A ordem da dezena são os números a partir de 10. E você vai ter a ordem das dezenas até você chegar à 90ª dezena, que aí passa a ter a primeira sentença. Se vocês repararem, neste livreto aqui, este livreto chamado Tabuada, do professor Carlos Becker, esse livreto publicado pela Tilibra, nós temos nesse livreto um resumo básico da aritmética moderna, certo? Falando alguns pontos, como por exemplo o que vocês podem ver aqui na tela ao lado. Questões sobre número. O que é o número? Que é a relação de vezes em que uma unidade é contida na quantidade. Então isso é número, ou seja, número é quantidade. O que é numeral? Numeral é o símbolo que representa a quantidade. Então nós temos, por exemplo, este desenho aqui. Ele está representando uma quantidade. A quantidade 5. Agora você olha ao lado, você tem esse símbolo, que é o numeral 5, certo? Que representa a quantidade 5. Então, o numeral 5 representa a quantidade 5. O numeral 4 representaria a quantidade 4. E assim sucessivamente. Entenderam? Nós também temos os números na divisão de número inteiro ou fracionário, certo? O número inteiro consta de uma unidade inteira. Por exemplo, 2, 4, 5, certo? 2 maçãs, 3 peras e assim sucessivamente. O número quebrado ou número misto é um número que consta de uma unidade inteira e uma unidade fracionada. Ou seja, você tem, por exemplo, 2 maçãs e meia. Ou seja, você tem 2 maçãs inteiras, número inteiro, e a metade de uma maçã, o número fracionado, a fração de meio, certo? A metade de uma maçã. Você também tem os números cardinais, que representam
uma quantidade qualquer, por exemplo, um prato, 2 colheres, 3 xícaras, etc. Você também tem os números ordinais ou ordinal, que é aquele que impõe ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ok? Os números abstratos, né? É o que se refere a uma unidade, a unidade não determinada. Exemplo, 15, 18. Quando você faz numerais de 0 a 100, você está fazendo de 0 a numerais abstratos, porque não está indicando uma quantidade específica do que essa quantidade específica de 1 a 100. Você vai contar de 1 a 100, de 1 a 100 moedas, vai contar de 1 a 100 bolinhas de gude. Como que você vai fazer, certo? Você tem os números simples e compostos. O número simples é composto de um algarismo só, como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E os números compostos, que eles são compostos de mais de um algarismo, como por exemplo, os números compostos são maiores que 10, como 10, 11, 12, 13, 14 e aí sucessivamente. Todos os números a partir de 10 são compostos. Os únicos números simples são de 0 a 9. Guarda essa informação que é muito útil na hora da prova. Dicona para a prova, ok? Tá? Muito bem. Você também vai ter a questão do número par e do número ímpar. Número par, certo? Número par e ímpar está se referindo à quantidade. Por isso se fala número par e não algarismo ou então numeral par. É número, porque número é quantidade. Guarda bem isso, ó. Foi a primeira tela que apareceu aqui, ó. Número, quantidade. Numeral é a representação da quantidade. Então, número par é quando eu formo grupinhos, duplas com 2 unidades, certo? De 2 unidades e não sobra nenhuma unidade, certo? Por exemplo, muito bem. Você também vai ter a questão do número par e do número ímpar. Número par, certo? Número par e ímpar está se referindo à quantidade, por isso se fala número par e não algarismo ou então numeral par. É número, porque número é quantidade. Guarda bem isso, ó. Foi a primeira tela que apareceu aqui, ó. Número, quantidade. Numeral é a representação da quantidade. Então, número par é quando eu formo grupinhos, duplas com 2 unidades, certo? De 2 unidades e não sobra nenhuma unidade, certo? Por exemplo, eu tenho aqui 2 canetas. Fiz uma duplinha de 2 canetas, certo? Já o número ímpar, 3 canetas. Fiz a duplinha de 2, sobrou 1. É ímpar. Então, sempre que sobra número, é ímpar. Quando eu faço as duplinhas com duas unidades e sobra uma unidade, é ímpar. Quando eu faço as duplinhas e não sobra nenhuma unidade, é par. Certo? Então, guarde também essa informação. Eu posso também ter a questão das quantidades, que é uma coisa bem interessante também de se falar. As quantidades elas podem ser contínuas e descontínuas. O que é quantidade? É tudo que se pode ser aumentado ou diminuído, ou seja, o número ele pode ser aumentado ou diminuído. Por exemplo, o número 1, se eu aumentar, eu posso aumentar para 2, para 3, para 4, ou posso diminuí-lo de 1 para 0 e assim sucessivamente. A quantidade contínua é a que representa um todo seguindo sem interrupção. Exemplo, um fio de linha. Um fio de linha é contínuo, ele não vai mudar. Já a descontínua representa formatos separados. Por exemplo, uma porção de batatas. Você tem várias batatas, mas elas estão separadinhas, em palitinhos ou em rodelinhas. Então você tem aí uma diferença de cada uma delas, tá certo? Podemos também falar agora da noção de
numeração, certo? Mas antes de falarmos de numeração, vamos observar a questão da unidade. Unidade vem da palavra único, único. Então, unidade é algo único, ou seja, um. A unidade é uma convenção, é uma quantidade convencionada que serve para medir outras quantidades. Então, eu consigo mensar outras quantidades comparando com a unidade. Então, por exemplo, eu tenho 340 caixas de leite. Eu tenho 340 unidades de caixa de leite. Se eu for contar uma por uma, eu estou contando unidade por unidade. Então, cada caixa de leite é uma unidade, certo? É uma unidade, que forma uma quantidade de 340, certo? De 340. Olha que interessante, né? O sistema de numeração, a numeração, ela é bem simples. Ela começou primeiro, certo? Quando a gente fala de numeração, a gente está falando da organização numérica. Ela começou sendo primeiro falada, depois ela passou a ser escrita. Para até chegar do formato de escrita da numeração que nós temos hoje, demorou-se anos, muitos anos. Então nós começamos lá no Egito, na Suméria, passando pelo Egito Antigo, chegando nas civilizações entre rios como a Mesopotâmia, etc., passando pelas civilizações do mundo antigo, chegando nas civilizações clássicas, Grécia e Roma, que a gente vai ter uma grande evolução com Pitágoras, Tales de Mileto e outros grandes matemáticos da época, até chegarmos no registro escrito, que é como nós temos a matemática, o sistema de contagem hoje, com números, algarismos, símbolos matemáticos, tá certo? E tudo isso, esse introito todo, que é um pequeno introito sobre a aritmética, nós vamos observar neste livro, nesse livrinho aqui, nesse livreto que eu já mostrei para vocês, que é a tabuada. Esse livreto do excelentíssimo e grande professor, já saudoso, Carlos Becker, a tabuada Becker, eu não sei se ainda ela é editada pela Tilibra. Se não for, deve ser editada. Quem tiver aí nos seus estoques guardadas aí e quiser fazer uma doação para os meus alunos aqui do Educandário, por favor, sinta-se à vontade. O número de telefone de contato está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Vai ser de grande valia para eles. E por hoje é isso mesmo. Fiquem todos com Deus. Sempre lembrando, nosso curso é gratuito aqui no YouTube. Mas se você quiser ajudar a gente a continuar com esse trabalho, para ajudar vocês a estudarem um pouco mais de matemática, de língua portuguesa, entre em contato conosco aqui no Educandário do Santos e considere fazer uma doação via Pix de qualquer valor, de 2 a 1 milhão de reais. A gente fica contente com qualquer valor, certo? Ajuda a gente aqui, certo? O Pix é esse que aparece aqui na tela, prof.andersonramosdosantos@gmail.com, prof.andersonramosdosantos@gmail.com, tá certo? Fiquem todos com Deus, não saiam ainda do vídeo, deixe seu like e ouça o recadinho agora no final. Salve Maria!